Isaías capítulo 6, sentadinho mesmo como vocês estão, não tem problema nenhum, amém? Nós vamos estar vendo a palavra, né? Lendo, aliás, a palavra e ver o que Deus vai ministrar a nosso coração nesta manhã. Amém? Todo mundo aí, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, amém? No ano em que faleceu o rei Uziarru, eu vi o Eterno sentado sobre um trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplam o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, a minha oração é que nesse momento o Santo Espírito tome a minha mente, o meu coração, os meus lábios, que eu diminua, que o Senhor cresça. O Senhor sabe que esse lugar é teu, essa igreja é tua. Aqui estão as minhas ovelhas, as suas ovelhas. Aqui está o teu povo, Pai. E eu te peço que nesta noite, nesta manhã, aliás, o teu Santo Espírito invada a mente e o coração de cada um, e que fique muito claro aquilo que o Senhor tem para falar conosco, pois é essa a oração que faço em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá. Então, o tema da mensagem é o que esperar desse recomeço para a igreja. Nós escolhemos o texto de Isaías capítulo 6, para fazermos uma exposição, embora não esteja intimamente ligado a uma crise, a uma pandemia, nesse sentido que nós estamos vivendo, contextualizando, né? Todavia, Isaías também, ele estava em um recomeço. Isaías estava precisando lidar com situações que até então ele não tinha experimentado. Ele precisava retomar a sua vida de culto, ele precisava retomar a sua espiritualidade. O rei está morto. Lembra que eu disse, eu enfatizo sempre o nome de Uziar, que é Yahvé, é a minha força. Então, dentro da cultura judaica, o nome e o significado do nome fala muito a respeito da personalidade da pessoa. E de fato Uziar, ele foi um bom rei mesmo, com várias reformas, conquistou coisas grandes, mas teve uma morte terrível, ficou leproso, vai lá tentar fazer o que não era para ele fazer, não era o seu ofício, e morre em um total isolamento, em uma quarentena, né? E a partir disso, Isaías então vê-se sem o rei, encontra-se com um contexto templário extremamente fragmentado. É a lógica do negócio. Se Uziar ele vai fazer o trabalho do sacerdote, é porque o sacerdote não estava fazendo o seu trabalho. Então, mediante todas essas crises, todas essas situações, Isaías precisa recomeçar a sua vida no templo.
E o texto fala que ele vai para o templo, e é daí que eu tirei, né? O Espírito de Deus ministrou ao meu coração para nós conversarmos e fazermos uma exposição sobre esse chamado. Eu já disse para vocês, e a primeira situação que nós vimos é que nesse recomeço nós teremos experiências novas com Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu já disse aos irmãos que Isaías, e você encontra isso no capítulo 1, ele já teve uma experiência com Deus, Deus já havia falado com ele algumas coisas, mas como a revelação ela é progressiva, ela vai ser ampliada no capítulo de número 6. Então no capítulo 6, de fato, Isaías tem uma experiência com Deus, ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e a vida de Isaías muda. Então ele tem um entendimento claro de que Deus é soberano, ele entende que nós estamos vivendo um tempo em que Deus encherá as nossas vidas, nós cremos nessa realidade. Falamos sobre a adoração verdadeira, e no último domingo nós falamos a respeito de começar uma nova vida, e Isaías, ele vai ter que começar uma nova vida com Deus. Ele é impedido, lembra que eu falei que houve as portas tremeram, ele ouve um som das vozes, o templo ficou cheio de fumaça, ele está impedido, impossibilitado por causa do pecado, ele tem os lábios impuros, e aí então ele entende e ele confessa, aliás, os seus pecados, vai dizer, ai de mim, sou um pecador, eu tenho os lábios impuros, o povo que eu habito aqui são todos impuros também, estamos perdidos, essa é a realidade que ele chega, e ele tem que começar uma nova vida. E hoje eu quero conversar com vocês, ainda dentro desse tema, nós vamos analisar o capítulo 6 e o capítulo de número 7. Então, o que esperar desse recomeço para a igreja? Em sexto lugar, ser perdoado por Deus. Capítulo 6, versículo 6 e versículo 7 diz assim: imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E o verso 7 diz assim: com ele tocou a minha boca e claramente, e declarou-se, vê isso, que tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida. Então, nós precisamos começar a entender que nesse recomeço, algumas pessoas, não vou dizer de forma geral, não dá para generalizar absolutamente nada na vida, né? Mas algumas pessoas, elas, pelo fato de estarem ausentes do templo, elas vão se enchendo de transgressões e pecados. Elas vão se contaminando de forma geral, em vários setores de sua vida. Não apenas na fala, como o profeta vai dizer que ele tem os lábios impuros, né, que era uma das menores transgressões, como eu já disse. Não apenas nessa situação, mas as pessoas elas vão reclamando da vida, elas vão murmurando, elas vão desdenhando agir o poder de Deus. Alguns não entendem que Deus está no controle e permite que o medo roube a fé do seu coração. Então, várias situações vão acontecendo e as pessoas vão acumulando uma série de pecados, pecados graves, pecados não tão graves assim, enfim, se pudéssemos qualificá-los dessa forma. Então, nós precisamos do perdão. Quando nós retomamos a nossa vida com Deus, nós precisamos entender que necessitamos do perdão. É como se nós estivéssemos retomando, é como se fosse a experiência do filho pródigo, ele precisava ser perdoado. E ele vai dizer para o seu pai, olha, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus e etc. Ele necessitava receber o perdão antes de ser aceito novamente por sua família, antes de ser aceito novamente pelas pessoas que eram importantes para ele, os pais, os empregados dos pais, o irmão, toda a sua casa, ele precisava daquele perdão. E aqui em Isaías fica evidente para nós que o perdão ele começa pelo toque. É forte isso, né? É interessante como o toque ele tem um efeito terapêutico, como o toque tem um efeito tremendo na vida das pessoas. Então, ao entrar no templo, a primeira coisa que Isaías precisava era ser tocado por Deus. Ao retomarmos para a igreja, uma das primeiras coisas que nós precisamos é ser tocados por Deus. E ser tocados por Deus é um sinal de perdão. Você não toca em uma pessoa que você não tem intimidade, a não ser se for para algum grau de violência, né? Empurrar. Você não conhece a pessoa, não vai ficar tocando em uma pessoa que você não conhece.
Né? Eu acho bacana quando as pessoas pedem licença e já empurram, né? Que absurdo, né? Eu tinha essa mania de pedir licença e empurrar. Uma vez eu fiz isso, meu irmão falou, rapaz, por que você não espera então eu dar licença? Empurra então, não precisa pedir a licença, né? E eu falei, cara, não é que você tem razão? Um pastor amigo meu, eu falou, dá licença aí, vaza. Empurrei ele, falou, espera eu sair, não precisa me empurrar. E é uma forma agressiva, né? E o que eu estou dizendo é que, e estava com pressa, por isso que eu empurrei para que ele saísse da minha frente, né? Que absurdo, né? Mas a ideia é de que você não toca em quem você não tem intimidade. Então Deus não toca em alguém que ele não tem intimidade. Deus não vai tocar em uma pessoa que ele não conhece pelo nome, em uma pessoa que não faz parte da aliança. Então, o toque aqui com Isaías está envolvido em algo sobrenatural. É o serafim quem toca nele. Não era algo natural. Eu não estou dizendo de um toque comum, de um toque humano, de um toque de uma pessoa, mas um toque sobrenatural. O texto diz, então um dos serafins voou até mim, trazendo a brasa que tirava do altar, e aí ele toca. O serafim vai até ele e toca em Isaías. E eu creio, meus irmãos, que Deus separou esses dias, não apenas essa manhã, mas no momento em que você estiver assistindo essa live aí no seu meio de comunicação, eu creio que Deus, Ele pode tocar em sua vida. Eu creio que Deus, Ele pode tocar no seu coração. O anjo tocou, ele voou até aquele homem e com uma tenaz, ele toca. A visão que Isaías está tendo, o anjo voando, o anjo só se move com a ordem de Deus. O anjo não se move porque ele quer, porque ele deseja, ele não tem esse livre-arbítrio, eu vou fazer, isso é rebelião. Mas ele vai até Isaías, porque Deus falou para que ele fosse até lá. Deus está mandando anjos, de alguma maneira, que a palavra de Deus, ela toque no seu coração, para que você se sinta perdoado, para que você sinta-se livre, para que você tenha um acesso sem ressalvas, sem restrições, diante do templo, diante do trono da graça de Deus, perante a presença do Deus Todo-Poderoso, aquela nuvem, aquele terremoto que foi ali sobre os umbrais do templo, no verso 4 e 5, que separava os dois, agora já não existe mais, porque o anjo tomou a iniciativa, o anjo foi até ele, algo do céu foi revelado. Interessante nós pensarmos nisso, a iniciativa sempre parte de Deus, ela nunca parte de nós. A iniciativa do perdão sempre é de Deus. Pessoas excluídas, pessoas condenadas, pessoas desfavorecidas, pessoas sem a graça de Deus. E aí então o Senhor, ele manda que o anjo, que o serafim fosse até lá, porque foi para isso que ele envia Jesus, para resgatar o homem pecador, para nos salvar, para nos purificar. Então o tempo todo Deus está se revelando, o tempo todo Deus está buscando o homem, o tempo todo Deus está falando ao nosso coração, o tempo todo Deus está nos perdoando, por mais insignificante que seja os nossos pecados, por mais insignificante que seja, aliás, a sua atitude pecaminosa, porque o pecado tem um significado terrível, que é a morte, quando consumado, mas por mais significante que seja o seu comportamento, Deus te perdoa, sabe, Deus cura você, Deus libera de lá do céu, não é algo terreno. E isso é muito forte, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela vive eternamente, ela está dentro do nosso coração, e quando Deus libera essa palavra, ela vai entrando na nossa alma. Então não se esqueça nesta manhã, que Deus sempre toma a iniciativa, foi Deus quem enviou o seu Filho amado ao mundo, é isso que o Evangelho diz, Ele toma a iniciativa de ir ao seu encontro nesta manhã, e perdoar os seus pecados, liberar o perdão sobre essa culpa, que tenta destruir você, que te esmaga, que te aprisiona. Mas o primeiro passo foi dado por Isaías. Isaías decidiu ir até o templo,
Se você decidir tomar uma decisão nesta manhã de ouvir a palavra de Deus, ainda que em sua casa, ou de estar na igreja frequentando o culto público com os irmãos, Deus vai tomar uma iniciativa de liberar um toque profundo, de liberar um toque especial sobre a sua vida, de perdoar você todos os seus pecados, aleluia. Na antiga aliança, meus irmãos, o fogo, ele não é um agente de purificação, sabia? O fogo, ele simboliza a ira de Deus. O fogo, ele simboliza a santidade inabordável dentro desse contexto da lei. Mas a brasa tirada aqui do fogo do altar, o fogo aqui do altar, ele é algo perpétuo. Ele vai, além de representar uma ira, mas esse fogo, essa brasa retirada dali, esse carvão tirado do altar, ele simbolizava que o Adonai estava aceitando o sacrifício, estava sendo satisfeito. Isso une as ideias de expiação. Na grande verdade, é isso que Isaías está mostrando aqui para nós, essa expiação, a propiciação, a satisfação exigida por Deus e do perdão através da purificação e da reconciliação do povo com Deus. Essas duas dinâmicas teológicas que estão ligadas aqui no Antigo Testamento, quando o serafim pega aquela brasa viva e ele toca na boca de Isaías, implicava que Isaías estava sendo aceito por Deus. Estava sendo expiado, estava sendo purificado, estava sendo reconciliado. Os pecados que Isaías havia cometido já não faziam mais sentido, porque Deus estava purificando exatamente aonde? Onde Isaías declarou: eu tenho os lábios impuros. Eu penso que se Isaías tivesse falado: olha, meu olho é impuro, né? Eu só vejo coisa ruim. Ah, meu filho, a brasa ia para os olhos do cara, né? Tá no olho dele, né? Mas também na boca não deve ser muito diferente, não deve ter doído um pouquinho, né? A purificação, esse processo é doloroso. Para se sentir perdoado por Deus dói. Quando nós cometemos um pecado, só nós sabemos. O sofrimento, a crise que esse mal estabelece dentro de nós. Por mais que sejamos perdoados pelas pessoas, por mais que entendamos o perdão dos nossos pecados, por mais que isso seja claro para nós, mas lá no fundo dói. Tocar nos lábios de Isaías, purificar Isaías, reconciliar Isaías, expiar os pecados de Isaías, doeu no coração daquele homem, doeu na vida de Isaías. Agora, o verso de número 7, ele explica tudo. O verso número 7 vai dizer: então tocou os meus lábios, tocou a minha boca e declarou. Interessante, né? O Deus, ele toca em Isaías e ao mesmo tempo ele explica o que está fazendo. O texto vai dizer que ele declarou, ele explicou, ele não deixou nada escuro, ele não deixou nada nublado na vida do profeta, mas ele declara e ele vai dizer: vê isso que tocou os teus lábios. Você está percebendo isso que está acontecendo com você? Você está entendendo o que eu estou fazendo em sua vida? Então nós aprendemos ainda dentro dessa realidade verbal, de tocar e de declarar, nós aprendemos algumas coisas aqui, que tocar nos lábios de Isaías com aquela brasa viva, mostra como Deus ministra para o pecador, até o ponto da necessidade que ele confessa. Então Isaías confessa, Isaías vai dizer para Deus que ele tinha os lábios impuros. É óbvio que nós entendemos que também é o coração de Isaías, porque é dali, do coração, que procede aquilo que nós falamos, é dali que sai, da nossa mente, do nosso coração, estava dentro dele a impureza, e ele vai e declara isso para Deus, e aí então o Senhor, ele envia o anjo, ele ordena ao serafim que toque exatamente aonde ele confessou. Irmãos, pecados confessados são pecados perdoados. Pecados que nós não confessamos, gera morte, traz tristeza, traz angústia, não há perdão.
Se tem coisa ainda escondida em sua vida, eu te aconselho a falar com Deus nesta manhã. Aí na sua casa, aqui mesmo na igreja, é importante que você fale para Deus. Se você não é algo público, você não tem condições, não tem coragem de abrir o coração com alguém, mas é importante que um dia você faça isso, mas comece com Deus. Fala com Deus o que está escondido aí no seu coração. Fala com Deus aí, aonde que está o pecado, para que Ele te perdoe, para que Ele venha e restaure você, para que Ele venha e toque em você. O efeito é instantâneo. O texto vai dizer, ele usa aqui 2 verbos, tocou e removeu. Esses verbos, eles são perfeitos e coordenados. Esses verbos estão trabalhando ao mesmo tempo que Deus toca, naquele mesmo instante Ele retira. Não é algo que acontece agora e depois de algum tempo Ele vai tirar, não. Ele toca e Ele remove, entende? Os verbos estão nesse tempo, no hebraico, significa que é algo constante, é imediatamente, é junto, caminham junto. Então Isaías, ele vai dizer aqui, que Deus, ele toca os lábios, e por isso foi removido o pecado. Ao mesmo tempo que ele toca, ele remove. Ele não toca e você vai embora para sua casa, como se fosse um médico, daí daqui outras semanas, vem aqui fazer uma quimioterapia com Jeová, né? E na outra semana você vai lá, e Deus, faz mais uma sessão aí. Aí na outra semana você volta e Deus fala, mas isso não é assim. O texto fala que Ele toca e remove. O que Deus está falando para você nesta manhã é que se você confessar, abrir o seu coração, Deus Ele vai tocar e remover. É imediato. Não fica nada ali dentro. Não fica raízes como se fosse um câncer que vai depois consumindo, vai tomando forma novamente. Sabe por que toma forma novamente? Porque nós não permitimos que Deus nos limpe de tudo. Que Deus purifique, que Deus arranque de imediato. Aí então, há o ato contínuo, porque ainda tem coisa suja lá, o médico ainda não localizou, ele não sabe, ele não percebeu que ainda haviam raízes ali. Então nós não falamos tudo, nós não declaramos tudo, mas se nós abrirmos o nosso coração, Deus é poderoso, meus irmãos, para nos perdoar de todos os nossos pecados nesta manhã, aleluia. É imediato, Ele toma e arranca. Ele toca, aliás, e remove. Uma outra coisa interessante é que Isaías não contribuiu em nada. Ele simplesmente falou, Deus, meus lábios são impuros. Quem faz a obra é Deus, meu irmão. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não adianta você ficar achando que você é bonzinho, que você pode fazer por si mesmo, porque nas coisas de Deus não funciona assim, não é mérito humano, é iniciativa de Deus. É isso que eu estou falando o tempo todo, que o texto está ministrando o tempo todo. A obra é exclusiva de Deus, é o anjo que vai lá, é Ele que toca, é Ele que remove, é o Adonai. Não tem ação nenhuma aqui de Isaías. Isaías não faz absolutamente nada, ele simplesmente diz, ele declara aonde está o erro, ele confessa, ele diz que é o lábio. E a partir dali, quando Isaías entende isso, Deus ele vai tirando a culpa, Deus ele vai arrancando a iniquidade, a realidade interior depravada do ser humano. Deus conhece, meus irmãos, Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe que nós somos falhos, mas Deus exige de nós um padrão. Deus exige de nós um padrão de excelência, porque Ele é a nossa referência. E a última coisa que eu entendo aqui com esses verbos é o preço que Ele paga, o preço do resgate. Ele utiliza aqui um verbo chamado kiper em hebraico, que dá essa ideia de um pagamento total. É óbvio que esse verbo é utilizado em um tribunal, de um juiz. E Deus aqui, Ele não está agindo como um juiz, mas Ele está agindo como um pai. A ideia é de que esse resgate, esse preço total, era algo que seria realizado lá no futuro, que somente Jesus poderia fazer por nós. Ele pagou o preço, Ele é o kiper, Ele é aquele que resgata, Ele é aquele que toca. Somente Ele pode nos purificar dos nossos pecados através do precioso sangue de Jesus.
É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo que nos liberta. É o sangue de Cristo que move, arranca, aliás, a nossa transgressão. No Antigo Testamento a culpa, ela era apenas coberta. Mas aí então quando ele vem e toca, ele está simbolizando Jesus. Está sendo arrancado, não está sendo coberta a culpa de Isaías. Mas Deus estava libertando aquele homem naquela tarde. Deus está libertando você nesta manhã. Deus está libertando o seu coração dessa culpa. O Senhor está removendo de nós todos os nossos pecados. Amém, meu irmão? Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Aleluia. E eu vou parando por aqui, porque se a gente continuar, a hora vai embora. Mas imediatamente ao ser tocado, Isaías recebe a cura. Imediatamente. Não foi algo que acontece 1 ano depois. Não foi algo que acontece 2 anos. Imediatamente, aquele homem, ao ser tocado, ele recebe 2 coisas: cura e perdão. 2 coisas aconteceram com Isaías. 2 coisas boas. 2 coisas maravilhosas. Com ela tocou os meus lábios. A culpa foi removida. E o teu pecado foi perdoado. Quem sabe nesta manhã, você precisa dessas 2 coisas. Você precisa viver essas 2 coisas. Culpa. Interessante que eu estava vendo aqui, o verbo é avon. Avon é pecado, né? Só que é um outro tipo, tem outros tipos também de palavra utilizada para pecado em hebraico, mas o que Isaías diz aqui é a respeito da perversidade. É esse tipo de pecado. Depravação, iniquidade, lábios impuros. E ele seria punido por conta disso. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo assim. Muitas vezes, um sentimento de culpa dentro do nosso coração. E nós não conseguimos nos libertar disso. Nós não temos condições, não somos capazes de nos libertar dessa realidade. Ser removido significa mudar de rumo, afastar-se do caminho. Deus, ele afasta o pecado da vida de Isaías, porque o rumo do pecado seria destruir, matar o profeta, o homem de Deus. E Deus então afasta. Ele vive essas 2 realidades: cura e perdão. Nós precisamos, meus irmãos, entender nesta manhã que o problema do profeta muitas vezes é o nosso problema, sabia? Muitas vezes é o nosso problema. Mas Adonai o purificou. Eu creio que o Senhor, ele pode purificar nesta manhã. Eu creio que o Senhor, ele pode tirar do seu coração esse sentimento de pecado, esse sentimento de culpa, de transgressão, e trazer uma restauração profunda na sua e em minha vida. Eu te convido a colocar-se de pé, eu quero orar por você. Nós vamos orar. O problema dele é o lábio impuro. Qual é o seu problema? Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Qual é a sua transgressão? Eu gostaria que você pensasse nisso. Nesse recomeço, nós precisamos ser perdoados por Deus, porque nós acumulamos muita coisa nessa pandemia. Nós acumulamos muitos pecados, muitos problemas em nossas vidas, muita culpa, tem muita culpa na vida de muitas pessoas. Mas Deus, ele pode tocar você nesse recomeço e você começar com novos sonhos. Isaías sai daqui diferente. Nós vamos falar isso na semana que vem. Isaías sai daqui transformado. Olha, Deus, eu quero ir. Lembra? Está lá no verso 8 que eu li, vou falar isso semana que vem.
Olha, estou aqui, envia-me a mim. Sonhos renovados, vida transformada, novas expectativas, novos projetos. Olha, eu vou evangelizar aqui, eu vou trabalhar aqui, eu vou profetizar ali, eu vou fazer. Novo recomeço, novo tempo. Mas para isso nós precisamos ir libertos, curados, restaurados, sem culpa, sem sentimento de pecado que domina as nossas vidas, entendendo que quando erramos, Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. O precioso sangue de Jesus tocou em nossos lábios, na verdade tocou no nosso coração, em nossa mente, e nós entregamos a nossa vida a Ele, e a partir de agora, a cada manhã, a cada pecado, a cada transgressão, Deus restaura a nossa vida, e Deus vai restaurar a sua sorte nesse recomeço. Alabás, xiribicantalaias. Oh Deus de Israel, grande eu sou, Adonai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Senhor, eu quero entregar a Ti os pecados desta igreja. Senhor, que o Senhor tire deles agora a culpa. Toca nesse homem. Ó Deus, toca nessa mulher, toca nessa vida. Tenha misericórdia. Derrama sobre nós nesta manhã esta graça. Ó Pai, nós vimos na Tua palavra que a iniciativa é toda Tua, que algo sobrenatural, um serafim tocou em Isaías. Deus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo toque em nossas vidas, e que esse domingo seja diferente, que a nossa semana seja diferente, repleta de paz, repleta de conquistas, repleta da ausência de culpa, sabendo que o Senhor tem tocado em nosso coração, que o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Ó Pai, quantas pessoas que estão nos acompanhando nesta hora, Senhor, que não sentem o perdão. Ah, Deus, que nesta manhã o Teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar nesta vida e ela se sinta perdoada, que ela se sinta em paz, que os lábios dela sejam tocados, que a mente, o coração seja tocado, Senhor. E aí ela pode pensar, mas Deus, eu não tenho condições alguma. Isaías também não tinha, mas o Senhor tomou a iniciativa. Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor toque nesta pessoa que está nos assistindo, que ela entregue a sua vida ao Senhor, que ela entregue os seus caminhos ao Senhor, que ela se sinta amada, que ela se sinta perdoada, que ela sinta-se tocada por Ti, pela Tua palavra, pelo Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo toda a Tua igreja, e pela fé, Senhor, eu recebo o perdão dos meus pecados. E o que esperar, Deus, desse novo recomeço para a Tua igreja? O perdão dos nossos pecados, que nós alcançamos somente através do precioso sangue de Jesus. Deus, eu Te peço que o Senhor assim faça na vida do Teu povo, com toda a humildade no meu coração, mas que saiamos, ó Deus, nesta manhã desse culto, sem culpa, sentindo perdoado, agraciado, amado, vivendo a Tua misericórdia, vivendo, ó Deus, essa paz que excede todo entendimento, que invada as nossas almas nesse dia, pois essa é a oração que eu faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Não se sinta mais culpado por nada. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É Ele que vai até o altar de Deus. É Ele que é o sacrifício perfeito que era realizado ali no altar, no templo. Ele se faz sacrifício por nós. Ele se torna o nosso substituto. E a partir de agora, se você crer em Jesus e entregar o seu coração a Ele, todos os seus pecados serão perdoados. Por mais terríveis que sejam eles, que você tenha cometido, Deus pode te perdoar. E Ele quer te perdoar. E Ele enviou Jesus para te perdoar. Não sinta-se mais culpado. Apenas faça como Isaías: ai de mim, porque eu sou um pecador, que o Senhor irá te perdoar. Amém?